Aquário, pare de rolar a tela. Não, sério, pare por um segundo. Esta mensagem não é para todos. Nunca foi. Na verdade, cerca de 99% das pessoas ouvirão algo assim e ignorarão. Continuarão rolando a tela. Rirão, duvidarão, ignorarão e depois se perguntarão por que nada mudou para elas. Porque 9 de março de 2026 não é apenas mais uma data no calendário. Algo mudou hoje. Silenciosamente nos bastidores. Sem anúncio. Sem aviso. Apenas uma sutil virada. Algo que você não podia ver, uma decisão da qual você não foi informado. Uma linha foi cruzada no mundo invisível. E aqui está a parte desconfortável. Se você está assistindo a isso agora, você já faz parte disso. Você não clicou neste vídeo por acaso. O algoritmo não o sugeriu por acidente. Este vídeo não apareceu simplesmente na sua tela, ele encontrou você. Isso não é motivação. Isso é alinhamento. Porque Aquário, 9 de março de 2026, ativa algo que vem te observando há muito tempo. Observando como você lidou com a pressão. Observando os momentos em que você se calou quando queria reagir. Observando como você continuou seguindo em frente quando nada ao seu redor fazia sentido. A maioria das pessoas nunca é notada dessa forma. Mas você foi. Uma porta está se abrindo para você. Não lentamente. Não delicadamente. Ela está se entreabrindo agora. E outra porta, aquela para a qual você sempre voltava, está se fechando para sempre. E é aqui que as coisas ficam sérias. Se você der um passo em falso hoje, uma reação emocional, uma decisão impulsiva, uma conversa descuidada, você não perde tudo, mas pode atrasar um milagre que foi programado especificamente para Aquário. É por isso que este momento parece pesado. É por isso que seu peito pode estar apertado. É por isso que sua intuição está mais aguçada do que o normal. Sua alma já sente que algo está mudando. Mas aqui está a reviravolta. A oportunidade que se aproxima não parece dramática à primeira vista. Sem fogos de artifício. Sem aplausos. Sem recompensa instantânea. Parece sutil, quase comum demais. E é exatamente por isso que muitos aquarianos a perderão. Eles pensarão demais. Hesitarão. Se convencerão de que não vale a pena. E quando perceberem o que era, já terá passado. 9 de março de 2026 não é sobre ação. É sobre resposta. Não o que você diz em voz alta, mas o que você decide internamente. Porque hoje algo está testando uma pergunta simples. Você está pronto para parar de sobreviver e começar a receber? Este momento separa dois tipos de aquarianos. Aqueles que permanecem presos repetindo ciclos antigos e aqueles que silenciosamente entram em uma nova linha do tempo. Sem anúncio. Sem explicação. Apenas movimento. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca ouve. O universo não responde ao desespero. Ele responde ao alinhamento. É por isso que insistir nunca funcionou. É por isso que forçar as coisas deu errado. É por isso que o silêncio pareceu mais seguro ultimamente. Você estava sendo posicionado, preparado, protegido. Mas aqui vai o aviso. Fale menos hoje. Não revele nada. Confie no seu primeiro instinto, não no seu medo. Porque algo está observando como você se move depois desta mensagem, não antes. E a resposta que você escolher determinará a rapidez com que os próximos 30 dias se desenrolarão. É por isso que preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Não para os outros, para você mesmo. Comente, estou pronto. Não porque está na moda. Não porque os outros estão fazendo. Mas porque sinaliza uma decisão, uma linha traçada na areia. Uma mensagem que diz: chega de duvidar. Chega de adiar. Estou pronto para o que vier. Você entenderá por que isso importa conforme esta mensagem continuar. Aquário, fique comigo. Porque o que vem a seguir explica por que 9 de março de 2026 será lembrado como o dia em que tudo mudou silenciosamente. Aquário, ouça com atenção. Você nunca teve apenas sorte. Sorte aleatória. O que aconteceu em sua vida foi intencional. Você não estava se movendo mais devagar do que os outros. Você não estava atrasado.
Você não foi esquecido. Você estava sendo observado. Enquanto os outros faziam barulho, você era observado. Enquanto os outros corriam, você era testado. Enquanto os outros tentavam impressionar, você era avaliado. É por isso que seu caminho às vezes parecia injusto, porque o progresso parecia atrasado. Porque as coisas não se encaixavam quando deveriam. Porque 9 de março de 2026 confirma algo que a maioria das pessoas nunca ouvirá. Você foi escolhido silenciosamente. Não publicamente. Não aos quatro ventos. Não de uma vez. Mas deliberadamente. Seus atrasos não foram punição, foram proteção. Seu silêncio não foi fraqueza e foi estratégia. Sua solidão não era abandono, era preparação. Você foi afastado do caos para que pudesse se aprimorar em paz. Afastado das distrações para que pudesse desenvolver discernimento. Diminuído o ritmo para que não atravessasse portas erradas cedo demais. E sim, houve momentos em que você quase quebrou. Momentos em que questionou tudo. Momentos em que se perguntou se ficar em silêncio era um erro. Momentos em que se sentiu invisível. Mas alguém percebeu. Não a multidão. Não as redes sociais. Não as pessoas que duvidaram de você. Algo superior percebeu. Sua paciência quando os outros reclamavam. Sua contenção quando você tinha todos os motivos para reagir. Sua recusa em se tornar amargo, barulhento ou imprudente. Você não desmoronou sob pressão. Você manteve a postura. E isso é raro. 9 de março de 2026 marca o momento em que a observação silenciosa se transforma em reconhecimento. Mas aqui está a reviravolta. As mesmas pessoas que o subestimaram, as que o ignoraram, as que presumiram que você estava ficando para trás, estão prestes a precisar de você. Não porque você anunciou sucesso. Não porque você exigiu respeito. Mas porque sua energia mudou. Elas sentirão isso antes mesmo de você dizer uma palavra. De repente as pessoas ouvem quando você fala. De repente sua presença tem peso. De repente portas que antes permaneciam trancadas começam a se abrir. E é aqui que muitos aquarianos cometem um erro. Eles explicam. Eles justificam. Eles compartilham demais. Não faça isso. Esta fase não se trata de convencer ninguém. Trata-se de posicionamento. Seu poder agora não é estridente, ele é contido. É o tipo de autoridade que não pede permissão. O universo não te escolheu para provar nada. Ele te escolheu para agir de forma diferente. É por isso que o silêncio é crucial. O silêncio protege o ímpeto. O silêncio confunde a oposição. O silêncio preserva a energia. Quanto mais você fala, mais poder se esvai. Quanto mais você explica, mais resistência surge. 9 de março de 2026 recompensa os aquarianos que entendem isso. Você não precisa mais de validação. Você não precisa de aprovação. Você não precisa anunciar seu crescimento. Seus resultados falarão por si só em breve. E aqui está algo importante. Ser escolhido não significa que as coisas ficam mais fáceis. Significa que elas se tornam mais precisas. Suas escolhas importam mais agora. Suas reações importam mais agora. Seus limites importam mais agora. Você não está mais na fase de testes. Você está na fase de posicionamento. Onde você se encontra, quem você permite perto de você, o que você tolera, tudo isso determina a rapidez com que a próxima porta se abrirá. E sim, algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis perto de você agora. Não porque você fez algo errado, mas porque sua frequência não corresponde mais à imagem que elas tinham de você. Deixe-as confusas. Não se retraia para que os outros se sintam confortáveis. Não explique demais o seu silêncio. Não revele seus planos cedo demais. Você não está se escondendo. Você está se mantendo firme. Se mantendo firme no momento certo. Se mantendo firme no poder. Se mantendo firme no alinhamento. Aquário, a seleção raramente vem com fogos de artifício. Ela vem com clareza. E se esta mensagem parece pessoal, se parece que alguém acabou de descrever sua jornada, então essa é a sua confirmação. Comente selecionada. Não para criar expectativa. Não para seguir tendências. Mas como reconhecimento.
porque uma vez que você reconhece a seleção, não há como ignorá-la. E o que vem a seguir exigirá a versão de você que sobreviveu silenciosamente e jamais se quebrou. Aquário, esta próxima parte explica tudo o que você tem sentido. Por meses, algo tem te bloqueado. E não foi azar. Não foram pessoas conspirando secretamente contra você. Não foi uma questão de momento inoportuno. Era algo mais difícil de enxergar. Uma resistência invisível. Um peso silencioso. Um atraso sutil que dava a sensação de que não importa o quanto você se esforçasse, algo simplesmente não se movia. Você sentiu isso quando os planos emperraram. Você sentiu isso quando a motivação caiu sem motivo aparente. Você sentiu isso quando as coisas quase deram certo, mas não completamente. Isso não foi fracasso. Isso foi um bloqueio. E aqui está a parte surpreendente. Você não criou, e não conseguiu forçá-lo a desaparecer, porque alguns bloqueios não devem ser combatidos. Eles devem ser resolvidos com o tempo. 9 de março de 2026 é essa data. Algo se abriu hoje, não de forma estrondosa, não dramaticamente, mas decisivamente. E é por isso que hoje parece diferente. Você pode notar uma clareza mental repentina, uma liberação emocional inesperada, uma estranha calma após o caos, ou uma sensação de alívio no peito. Isso não é coincidência. É o alinhamento se encaixando perfeitamente. A resistência não diminuiu gradualmente. Ela se rompeu. E uma vez rompida, tudo começa a se mover simultaneamente. Mas aqui está a reviravolta. Quando um bloqueio oculto se rompe, ele não apenas liberta o seu futuro, ele põe fim ao seu passado. Você não pode voltar a ser quem era, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem energeticamente. Velhos hábitos não se encaixam mais. Coisas que você tolerava antes podem irritá-lo agora. Conversas que você antes apreciava podem, de repente, parecer exaustivas. E algumas pessoas simplesmente não conseguirão se conectar com você da mesma forma. Não porque você as esteja evitando, mas porque vocês não estão mais vibrando na mesma frequência. É aqui que muitos aquarianos se sabotam. Eles sentem a mudança e entram em pânico. Tentam recriar o conforto antigo. Buscam refúgio em dores familiares. A liberdade pode parecer estranha depois de um longo período de pressão. Mas se o medo surgir hoje, não obedeça. O medo sempre aparece antes da expansão. A função do medo não é proteger você. Sua função é testar se você está falando sério. O dia 9 de março de 2026 traz uma pergunta simples. Você está pronto para seguir em frente sem carregar o passado? O bloqueio não se rompeu para que você pudesse se precipitar. Ele se rompeu para que você pudesse seguir em frente com clareza. Decisões claras, energia clara, intenções claras. Chega de forçar, chega de perseguir, chega de convencimento. Você está entrando em uma fase onde o esforço começa a trabalhar em harmonia, não contra. E isso muda tudo. Aquário, agora ouça com atenção, porque algo mais está acontecendo. Seu nome foi mencionado em lugares onde você nunca esteve, por pessoas que você nunca conheceu, em conversas que você nem sabia que existiam. Isso não é imaginação, é influência se formando antes mesmo de chegar. Decisões estão sendo tomadas agora que afetam diretamente o seu futuro. Em 9 de março de 2026 as ativa. O reconhecimento está começando, mas o reconhecimento raramente vem acompanhado de aplausos. Às vezes é silencioso. Alguém se lembra do seu nome. Alguém comenta casualmente, enquanto a eles. E de repente sua linha do tempo muda. Mas aqui está a reviravolta. A oportunidade ligada a esse reconhecimento não parecerá um milagre a princípio. Pode parecer pequena, inacabada, até mesmo abaixo de você. Isso é intencional, porque não se destina a impressionar seu ego. Destina-se a testar sua prontidão. Portas raramente parecem glamorosas, parecem incertas, arriscadas, às vezes inconvenientes. É aqui que muitos aquarianos hesitam. Eles esperam por clareza antes de agir. Eles querem garantias antes de dizer sim, mas alinhamento não negocia.
negocia. 9 de março de 2026 pede fé decisiva, não provas. Diga sim antes que o medo comece a falar, porque o medo é barulhento quando a oportunidade é real. Ele sussurra: e se falhar? E se você parecer tolo? Mas o medo nunca faz a verdadeira pergunta: e se isso mudar tudo? Esta oportunidade não vai te perseguir. Se você não a reconhecer, ela passará silenciosamente. E assim que você atravessar a porta, as coisas se aceleram. Os contatos se multiplicam. O apoio surge. O ímpeto aumenta. Mas só depois que você disser sim. Comentário: eu reivindico isso. Não por visibilidade. Não por sorte. Mas porque reivindicar algo te alinha com isso. Uma vez que seu nome é pronunciado, Aquário, você não volta a ser desconhecido. Você segue em frente como alguém que sempre esteve destinado a estar lá. Aquário, uma última verdade. Alguém acabou de perder o acesso energético a você. Não houve discussão, nenhum final dramático, nenhuma grande despedida. Mas a conexão mudou. E por mais estranho que pareça, eles conseguem sentir isso mais do que você. É por isso que eles podem, de repente, pensar em você com mais frequência. Observar seus movimentos em silêncio. Sentir-se inquieto sem entender o porquê. A influência deles não se faz mais sentir da mesma forma. E 9 de março de 2026 sela essa separação. Não como punição, como proteção. Porque o acesso não é mais automático. O acesso é conquistado. Algumas pessoas ocupavam o espaço na sua vida que agora não lhes serve mais. E quando elas partem, algo melhor entra. Não de forma dramática, mas precisamente. O espaço precisava ser liberado para que sua próxima bênção chegasse. Então, se a nostalgia surgir, deixe-a passar. Não reabra portas que foram fechadas propositalmente. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, seus limites se fortalecem. Cada vez que você resiste a se explicar, sua autoridade cresce. E quando alguém perde o acesso a você, você recupera o acesso a si mesmo. Seu foco se aguça, sua intuição se aguça, sua confiança se estabiliza. E é aí que a próxima bênção chega. Silenciosamente, mas inequivocamente. Aquário, aqui está a mensagem final. Você nunca esteve em desvantagem. Você esteve protegido. Protegido do momento errado. Protegido da exposição prematura. Protegido de entrar em espaços antes de ter força suficiente para dominá-los. E 9 de março de 2026 confirma isso. 3 mudanças começam hoje. A espera termina. A confusão se dissipa. Seu poder retorna. Não tudo de uma vez, mas claramente. A partir de hoje, você se move de forma diferente. Você não se apressa. Você não persegue. Você não dá explicações. Você confia em seus instintos. Você para de negociar com dúvidas. Você reconhece sinais de alerta precocemente. Você também começa a atrair de forma diferente. Não caos, não ruído, mas oportunidades alinhadas, conexões estáveis, respeito que não exige esforço. E aqui está a verdade final. O universo não está observando o que você diz acreditar. Ele está observando o que você faz depois que esta mensagem termina. Você se envolve. Ou apenas ignora. Afirma ou hesita. Decide ou adia. Porque a ação ativa o alinhamento. E Aquário, você já esperou o suficiente. Bem-vindo ao seu próximo nível. Mantenha-se firme. Mantenha-se em silêncio. E deixe que o que lhe é destinado finalmente chegue.